Bom, vamos retornar. Acho que eu apertei alguma tecla errada aqui, hein? Espera aí. Vamos lá. Acho que eu apertei alguma tecla errada aqui. Não sei se eu apertei aqui. Gabriela Priori. Acho que eu apertei alguma coisa aqui, gente. Depois vocês dão uma olhada aí. Mas, enfim. Desce um pouquinho a tela. A professora barra fica bem acima. A lousa depois. Carolina, tá? Nós vamos disponibilizar a lousa. Sim, eu também. Professor, vou precisar me ausentar. Ok. Aqui tá normal. Ok. Então, vamos lá, então. Investidura. Isso, legal. Eu vou deixar o meu chat aqui também ao lado. Acho que fica melhor, então. Deixa eu ver se a Amanda tá... Amanda tá aí ainda, né? Tá aí, né, Amanda? Sim. Tá normal. Legal. Então, tá bom. Então, vamos lá, então. Nós vimos, então, dentre as atipicidades possíveis no campo processual, nós vimos a questão da inexistência, né? O ato é inexistente, e o ato irregular. E claro que são completamente antagônicos, são completamente opostos, né? Porque um tá, evidentemente, nem existe. O outro basta para uma mera regularização, podemos regularizar de maneira bem tranquila, não causa nem que se fala, nem se fala em nulidade. Agora nós vamos entrar, então, na questão da nulidade. É a prática de um ato processual em desconformidade com a lei. Então vamos tomar cuidado, né? Quando eu vou inverter aqui já para vocês, vamos lá, isto, vamos ver então o seguinte, né? Eu vou sair dessa folha e vou entrar aqui, nulidade, né? É a situação processual em que um determinado ato é praticado em desconformidade. Desconformidade você tem que entender, é praticado em desconformidade. É praticado em desconformidade. Eu queria que você entendesse por desconformidade, contrariamente à forma estabelecida, em desconformidade com a lei processual. Ponto. Né? Então, isto aqui, portanto, é uma nulidade. Uma nulidade. Observe bem agora. Eu vou te dar dois exemplos, que são exemplos, enfim, bobos, apenas para você pegar a essência destas nulidades. Então, eu queria que você olhasse um primeiro exemplo bobo, besta, mas que vai servir para a gente poder distinguir o que a nulidade, quando ela é absoluta e quando a nulidade ela é relativa. Então eu vou dar o primeiro exemplo. Então, você liga na concessionária e verifica se tem o carro X. O vendedor diz que sim. Ok.
Você pergunta se o carro tem pneu Goodyear. E ele diz sim. Você vai buscar o carro e chega lá, encontra o VI com pneu Pirelli. Observe bem o exemplo que eu vou te dar. É um exemplo besta, mas ele serve para você depois separar no processo o que você vai compreender por nulidade absoluta e o que vai compreender por nulidade relativa. Então, o primeiro exemplo que eu vou entrar, e eu já vou colocar aqui em cima, que vai ficar melhor, nulidade relativa e absoluta. Olha lá. Vou colocar então aqui, ó, vamos lá? Ó, você liga na concessionária e verifica se tem o carro X. O vendedor diz que sim, eu tenho o carro. Você pergunta se o carro tem pneu Goodyear e ele diz sim. Você vai buscar o carro e chega lá e encontra um veículo com um pneu Pirelli. Tá certo? Tudo bem? Legal? Agora, a minha pergunta para você é a seguinte. Vamos ver o seguinte. Então, espera só um pouquinho. Deixa eu baixar aqui. Espera aí. Vamos lá pegar uma coisa. Deixa eu só pegar uma coisa para ser legal. Porque aí você não perde mais a concepção, né? Você não perde mais a concepção. Vou pegar esse aqui. Criar imagem. Muito bem. E vou fechar aqui. Olha só que bacana, ó. Cadê o troço? Olha aqui que bacana. Você ligou e pediu para verificar se tinha esse carro X. E tinha o carro. Depois você perguntou se ele tem o pneu Goodyear. O vendedor disse que sim, eu tenho o pneu Goodyear. Você vai buscar o carro e chega lá e encontra o veículo com pneu o quê? Pirelli. Eu pergunto para você, só para você conseguir compreender. Gente, o pneu Pirelli altera muito, desconfigura muito o carro. Ou seja, quando você olha, ele continua sendo carro, gente? Continua sendo carro isso aqui? Continua. Então, eu vou colocar aqui, só para a gente... Deixa eu ver onde está o trem aqui. Ainda que o pneu seja de outra marca, isto não desconfigura o carro. Logo, comparativamente, vírgula, estamos diante de, e olha só, primeiro eu vou começar para você passar da irregularidade para a nulidade, de mera irregularidade. Para dizer, basta, vírgula, se for o caso, trocar os
pneus. Ponto. Então, observe bem isso aqui, tá? Para você olhar. Bacana. Vou pegar esse mesmo exemplo, copiar, vou colocá-lo aqui embaixo. Aqui. Deixa eu ver aqui, espera só um pouquinho. Recortar. Isto. Então, você já está vendo aí a questão. Aí, vou colocar aqui de novo, para a gente entender, copiar. E agora eu vou precisar da participação de vocês. Porque aí, ó, segundo exemplo, você liga na concessionária e verifica se tem o carro X na cor azul. Vou colocar até um destaque aqui. O vendedor diz que sim. Sim. Aí, você vai buscar o carro e chega lá e encontra o seguinte veículo. Observe, vou colocar aqui para você. Vamos lá. Copiar. Você se interessou por este carro aqui. Vou diminuí-lo, sim, bonitinho. E agora vocês vão me ajudar. Atenção, colega. Você vai me ajudar. Mas a gente faz o repasse. Vamos lá. Isso. Ó, Simas, estou ficando bom nesse trem aí, viu? Estou ficando bom nesse trem aqui. Não. Era melhor ficar como ele estava. Pode parar. Bom, vamos lá? Esse aqui é um exemplo fantástico. E eu quero este. E eu quero este. Me entregam este. Vamos lá. E agora? Bom, vamos lá então. Agora vocês vão precisar me ajudar. Por quê? Porque o colega vai ver o seguinte. Vocês vão ter que me ajudar. Eu liguei na concessionária e eu pedi este carro aqui. Quando eu cheguei lá, eles me entregam este. E eu quero este, me entregaram este. Levi, é diferente dos pneus? Claro que é diferente. Alterar a estrutura do pneu é uma irregularidade. Agora, aqui não. Aqui eu tenho um problema agora que é já de cor. Um é cor azul e o outro é cor preta. Agora é que eu quero ver o seguinte. Eu pergunto aos colegas. E vou voltar aqui. O que fazer neste momento? Quem que sugere aí? Quem é que gostaria de falar? Eu queria comprar um carro azul. A marca é igualzinho. Cheguei lá, eles me entregaram o preto, me mostraram e já estava lá o preto. O que é que eu faço agora? E agora? Quem arrisca aí?
Quem arrisca dos colegas? Quantas opções eu tenho aqui? Hein, Ana? Professor, sumiu a tela aqui pra gente do bloco. Do carro, né? É. Tá, então vou colocá-la de novo. E Mas aí a você... pergunta que o senhor me fez eu não sei responder, tô pensando. Tá. Quantas opções eu tenho diante daquele vendedor? Quantas opções eu tenho diante daquele vendedor e diante dessa situação? Vamos colocar lá, primeira opção. 2 pontos. Quem arrisca? Qual é a primeira opção que eu tenho? Pedi um carro azul e me entregaram um carro preto. Primeira opção, quem arrisca aí? Conversar com o vendedor para tentar trocar. Sim. E aí, Ana, eu já vou dar um passo e dizer a você, não dá para trocar. Eu tenho esse aqui, doutor. Ah, mas eu pedi o azul. Mas quando eu fui checar lá no estoque, só tinha preto, viu, doutor? E já está aí, está na sua frente. Primeira opção, Ana. Abatimento no preço. Abatimento no preço. A Ana deve trabalhar em banco, porque a danada deve trabalhar em banco. Ela quer dar saída financeira. Eu quero dar saída. A saída que eu quero é o seguinte: faz um abatimento. Doutor, não dá para fazer abatimento. O carro é assim, é o mesmo preço, mas eu não tenho a cor azul que o senhor quer. Eu só tenho a cor preta. Primeira opção, Ana. Devolução do dinheiro? Não, ele ainda não pagou. Ele está ali justamente na boca do caixa ali para pagar. Eu quero saber do ponto de vista do carro. Ô, professor, eu acho que pode cancelar a compra ou eu posso aceitar o carro preto. Então, primeiro... Quem está falando é a Amanda? É a Bruna. É a Bruna. Bruna, monstro sagrado, dá uma olhada. Primeira opção, aceito a cor preta, entro dentro, uma primeira e vou embora. Simples assim. Bruna, beleza? Beleza, professor. Ou eu aceito a cor preta ou eu cancelo. Isso. Entro dentro, simples assim. Professor, não deu para ouvir. Pois não. Primeira opção, aceito a cor preta, eu entro dentro, engato uma primeira e vou embora, simples assim. Tudo bem? Tudo bem. E aí? E se no meio do quarteirão, eu me arrependo? O que fazer? E aí eu pergunto para você, Bruna, Ana, Amanda, quem tiver aí quiser responder. E se no meio do quarteirão eu me arrependo, o que fazer? Eu aceitei, entrei no carro, engatei primeira, já saí, já tô com o carro na rua, tá emplacado, já saí. Aí no meio do quarteirão eu me arrependo, o que fazer? Não tem o que fazer, já aceitou. Olha que bonitinho. Não tem o que fazer. O direito não socorre quem dorme. Ou
direito não socorre quem dorme. Aceitou, vírgula, dançou. Aceitou, dançou. Tá certo? É a primeira opção. Então, se você aceitar a forma como o ato está sendo praticado, acabou. Não tem mais o que fazer. Segunda opção. E agora é interessante. Segunda opção. Senhor vendedor. A cor está errada. Eu falei pro senhor. Cor azul. Não preta. Tá errado. Eu estou falando desde já para depois o senhor falar que não falei. Olha só. Segunda opção. A cor está errada. Está errada. Eu falei para o senhor cor azul e não preta. Está errado. E eu já estou falando desde já para depois o senhor não falar que eu falei. Vocês estão percebendo isso aqui? Vocês estão percebendo essa colocação que eu estou fazendo? Eu estou olhando para o vendedor e eu estou falando para ele. Não é essa cor que eu queria. Eu queria azul. Está errado. Está errado. Mas o senhor não poderia ficar com o carro preto, doutor? E eu digo, não. Pois carro preto esquenta muito no sol. O que eu vou colocar aqui agora para você é muito, 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 muito importante. Que lição nós tiramos daqui, gente? Quando estou diante de uma nulidade relativa, não é isto? Cuidado, então. Quando eu estou diante de uma nulidade relativa, existem duas questões principais que jamais poderão ser esquecidas. Quando estou diante de uma nulidade relativa, quando eu estou diante de uma nulidade relativa, existem duas questões principais que jamais poderão ser esquecidas. E vocês vão me ajudar. Primeira questão. E me ajuda com base no exemplo. Eu vou começar a frase, vocês terminam. Olha lá, Bruna, vê se você me ajuda
Amanda, Ana. Primeira questão. Quando eu me deparar com uma nulidade relativa, devo... Quem completa agora? Devo... Eu acredito que deve verificar se esse ato vai te prejudicar futuramente. Mas a primeira coisa, aqui, ó, vou voltar ali para vocês aqui, ó. Eu estou assinalando aqui. Para. Não seria alegar na primeira oportunidade que foi o caso? Olha o que eu escrevi. Primeira questão. Quando eu me deparar com uma nulidade relativa, devo alegar na primeira oportunidade que tiver a atipicidade, a nulidade. Claro para todos aqui? Então, atenção. Quando vocês estiverem diante de uma nulidade relativa, nós temos a obrigação de alegar imediatamente. O professor. Sim. Porque senão, nesse caso, vai precluir o direito, né? Pois, imediatamente. Caso não alegue imediatamente, vou usar as palavras tuas. Precluirá a possibilidade. Palavra-chave, preclusão. Precluirá. Então, devo alegar imediatamente na primeira oportunidade. Sob pena de preclusão. Imediatamente, sob pena de preclusão. Vê se vocês guardaram. Devo alegar imediatamente. O que eu devo entender por imediatamente? Na primeira oportunidade que eu tiver, sob pena de preclusão. Perfeito. Acho que ficou muito claro aí, não é isso? Sim. Ok. Depois, vocês estão vendo aqui que eu coloquei em amarelo, quando o vendedor fala assim. Eu estou falando para você desde já, mas depois o senhor não falar que eu não falei. E o vendedor fala assim, eu vou até colocar aqui, ó. Beleza, irmão. Pode deixar. Vou avisar ele. Certeza que sim. O vendedor diz. Eu tô em aula, vai acabar umas 11 horas, 10h30, 11 horas. Eu me troco e vou pro centro, mas eu já vou avisar o Pomadinha mas já. Mas o senhor já vou deixar ele não poderia ficar quando chegar no centro, eu te dou um alô, beleza? O que ele respondeu aqui? Se tiver alguma coisa, dá um grito. O que ele respondeu? Vamos disse lembrar? Que sim. Hã? Ele disse que sim, que aceitaria. Não. Aqui, Ana. Não. Ai, desculpa. Ele falou que não. Desculpa, professor, estava lá no primeiro... Não, pois o carro é preto. E por que o carro preto, o senhor não quer o carro preto? Porque ele o quê, gente? Esquenta muito no sol. Ou seja, isto que eu coloquei aqui é só para você sempre lembrar, sob pena, porque nós vamos colocar, então, uma segunda o país que a bichinha falou aqui
E daqui a pouco ele vai Como é sair que eu pelo fiz aqui? A centro. primeira, Meio-dia, meio-dia e primeira. meio. Aí eu falei pra ele que a gente se encontrava lá na loja, lá na bruxa. Eu tô em aula ainda, assim que terminar a aula eu vou pro centro. Aí nós troca ideia. Falou, irmão. Quem alega a nulidade relativa tem a obrigação de demonstrar o... Quem completa? Tem a obrigação de demonstrar O vício? o vício. Mais do que isso. Olha lá aquela questão do carro. Por que o senhor não quer um carro preto, doutor? Fica com o carro preto. Não, eu não vou ficar com o carro preto porque ele esquenta muito no sol. Vamos transformar isso para o direito. Quem alega nulidade relativa tem a obrigação de demonstrar tem a obrigação de demonstrar o vínculo, professor. Esqueci a palavra certa. Prejuízo, não sei. A Bruna acertou. prejuízo. Está aqui. Então, vamos concluir. Base fundamental da nulidade relativa. Vamos lá. Base fundamental da nulidade relativa. Vamos lá. Olha aqui. Isso aqui vocês não podem esquecer, não é? Alegação imediata, vamos até completar aqui. Alegação imediata da nulidade, portanto, do vício, na primeira oportunidade que tiver, mais demonstração do prejuízo. Tudo bem? Tranquilo? Tudo certo? Sim, eu não vou esquecer mais, professor. Isso. Vou abrir aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Se vocês precisassem fazer uma consulta, Superior Tribunal de Justiça. Abriu. Jurisprudência do STJ. Nulidade. E coloquei, e ausência do prejuízo. Vamos ver uma coisa aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu só pegar uma aqui, só para vocês. Vamos pegar um aqui só para a gente... Ementa sem formatação. Peguei qualquer um aqui, só para a gente colocar no nosso caderno.
Dá uma olhada aqui. Espera só um pouco. Espera aí que acho que eu não peguei um... Espera aí. Perdão. Não peguei um bom exemplo aqui para vocês. Ele pode ser mais complicado. Espera um pouquinho. Espera aí. Era só um pouco. Não. Parará. Deixa eu só pegar aqui uma que fica... Ai. Deixa eu contar aqui uma coisa. Peraí, Nancy Rodrigues. Só porque eu quero achar o trem, agora ela fica, né? Espera só um pouco. Só quero achar uma bonitinha aqui para vocês. Aqui. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Olha, pronto, bonitinho. Agora sim, ó. Vamos lá. Não. Isso aqui não nos interessa. Também eu posso apagar para não ficar com coisa. Parará. Pronto, a gente pode ficar com isso aqui, porque aí você vai... Ó, eu vou baixar aqui. Isto. Ó, alguém pode ler para mim, só para a gente ver que o que eu estou dizendo aos colegas encontra, obviamente, né, sustentação na jurisprudência dos tribunais superiores. Alguém pode ler para mim aí junto, por favor? Eu leio, professor. Vai lá, pode ir. Daqui. Ali onde está a jurisprudência dessa corte. Aqui, ó. Aqui onde eu tô com a... Ó, aqui, ó. Penal. Comecinho. Peraí, professor, que travou aqui um pouquinho. Não tem problema. Penal e processo penal. Agravo regimental no recurso especial. Nulidades. Ausência de demonstração do prejuízo. Dosimetria da pena. Bis in idem. Não ocorrência. Agravo desprovido. Pode ir. A jurisprudência dessa Corte Superior é firme em assinalar que o reconhecimento da nulidade relativo ou absoluta exige a indicação em tempo oportuno e a demonstração do prejuízo, a teor do artigo 563 do Código de Processo Penal. Ó, vai pagar para quem? Para casar criança ou para os meninos? Nós vamos entrar nisso um pouco depois, mais à frente. E outra coisa, você vai voltar para onde? Os tribunais para Guaianazes, é isso? Têm feito uma certa confusão, e essa confusão permanece. Muitos ministros não são vocacionados para a área penal, processual penal, né? E aqui é uma amostra disso. Eu queria que vocês ficassem com essa história. Número 1, ó como está lá. A jurisprudência desta Corte Superior
é firme em assinalar que o reconhecimento da nulidade relativa, vou colocar aqui um amarelinho, e ele escreve aqui, gente, ou absoluta. Eu vou fazer um corte nele. Ah, mas é um ministro. Eu vou fazer um corte nele, porque dentro da teoria geral das nulidades, a nulidade absoluta, ela não exige alegação em tempo oportuno e ela não exige a demonstração de prejuízo. Mas eu vou explicar melhor para vocês. Você me avisa, mano. Então, eu até vou voltar um pouquinho lá na jurisprudência do STJ. Eu pensei que eu tinha, enfim, peguei uma que seria bem correta para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu encontro uma que esteja mais correta, mas eu vou explicar melhor isso para vocês. Espera só um pouquinho. Mas vamos deixar aquela, que senão a gente vai... não tem problema, eu vou explicar depois. Então, observe como funciona a teoria. A jurisprudência desta Corte Superior fique com esta ideia. É firme em assinalar que o reconhecimento de nulidade relativa, ele está colocando absoluta, mas nós vamos ficar relativa, exige a indicação em tempo oportuno e a demonstração do prejuízo à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal. Mais à frente você vai ver que é o que a gente chama de pas de nullité sans griffe. Não se reconhece nulidade se não houver demonstração do prejuízo. Esse artigo 563 sempre foi aplicado só para nulidade relativa. Então você vai ficar com esta ideia aqui, essa ideia do nosso quadrinho. Base fundamental da nulidade relativa. Tudo bem? Ou seja, você já vai ver, bonitinho aí, ó, base fundamental da nulidade relativa. Alegação imediata da nulidade, no primeiro momento que tiver, e a demonstração do prejuízo. Joia? Pois bem. Agora, nós vamos colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver como é que eu fiz em cima. Isto. Terceira questão. Terceira questão. Terceira questão. Examinando um processo como advogado, verifiquei que em sede de interrogatório, o réu não estava acompanhado advogado, e sim de um estagiário de direito. Não, fique em paz, Alan. Bom dia, bom dia. Fique em paz em relação à música. Problema. O importante é funcionar. Súbito
Pra ficar mais tranquilo. doença Não, de boa. e não Aí você, pôde você tem o telefone do Alencar aí? Você na manda pra ele, por favor, que eu tô em aula. Mas não vai dar pra falar com ele audiência agora. Mas você manda pra ele e fala que o destinada Patrick pegou de boa. Por favor. Umas 5 horas eu tô saindo aqui de Guarulhos aí. À noite tô interrogatório chegando por aí. Amanhã eu dou uma do tá por aí. seu Obrigado por enquanto. cliente. Obrigado mesmo. O juiz não aceitou a justificativa, realizou o interrogatório só na presença de estagiário, vírgula, e após alegações finais, sentenciou e condenou o réu. Você foi contratado para entrar com o recurso. O juiz não aceitou a justificativa, realizou o interrogatório só na presença do estagiário e, após alegações finais das partes, e lembrando que a defesa silenciou-se quanto à ausência de advogado no interrogatório, sentenciou e condenou o réu. Vamos ler para ver se vocês entendem a questão, que é muito importante. Examinando um processo como advogado, você foi contratado lá para examinar um processo. Verifiquei, eu, advogado, vocês, que em sede de interrogatório, o réu não estava acompanhado de advogado. Tá lá. E sim de um estagiário de direito. Tá lá. O advogado teve um problema súbito de doença, não pôde ir na audiência destinada ao interrogatório do seu cliente. O juiz não aceitou a justificativa, realizou o interrogatório só na presença do estagiário. E após as alegações finais das partes, Ministério Público e Defesa, e lembrando que a defesa silenciou-se quanto à ausência de advogado no interrogatório, sentenciou e condenou o réu. Você foi contratado para entrar com recurso. Ele falou para mim. Então eu pergunto a vocês conforme você ficou tentando da partilha, esquentou a RAM e fica cheio de graxa dentro. Aí ele acha que a graxa derreteu, deu uma esquentada, né? E cuspiu graxa para fora. Por isso que tinha graxa ali em volta, entendeu? Menos mal. Aí eu falei com ele esse negócio de mangueira, filtro de óleo. Mas eu vou voltar por aí eu já converso com ele pessoalmente. O interrogatório do réu obrigado foi mesmo. feito sem a presença do advogado. Olha que beleza. Olha aí o que é. Olha aqui. Deixa eu só colocar aqui o negócio. Qual ato está em desconformidade com a lei? O ato de interrogatório do réu. Boninho. Aí você explica assim, por quê? Por quê? Porque ele está desacompanhado do advogado dele. Porque... Vai tomar banho. Porque o réu está desacompanhado de advogado, ele está desacompanhado de defesa
técnica ocasionou uma nulidade que arranha não só o CPP, e eu vou mostrar para vocês, não só arranha o CPP, dêem uma olhada agora aqui. Deixa eu só colocar aqui, vocês já vão ver. Olha, a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Aqui, atenção. Ó, defensor ao réu presente e direito, evidentemente, do interrogatório. E tem mais. Ctrl F. Está lá em cima. Vamos lá. Artigo 185. O acusado que comparecer perante a autoridade será qualificado e interrogado na presença, como é que está aqui, gente? De seu defensor, constituído ou nomeado. Tem que ter advogado. Tem que ter advogado. E outra coisa, se eu, eventualmente, como juiz, realizo algum ato, sem a defesa técnica, eu atinjo isto aqui. Está aqui. Olha aí. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e o que mais aqui, gente, ó, e a ampla defesa. Entende-se por ampla defesa, arranha não só o CPP, artigo 185, mas também o artigo 5º, atinge não só o CPP, artigo 185, mas também o artigo 5º, 55 da Constituição Federal. Aos litigantes serão assegurados o contraditório e ampla defesa. Você vai ter que tirar o carro para mim depois. Está vendo aí? Ampla defesa. Vou com seu carro para lavar. Então, obviamente, estou diante de uma nulidade constitucional. Você está vendo? Estou diante de uma nulidade, o que, gente? Constitucional. E aí, o que isto acarreta, Levi? Toda vez que estou diante de uma nulidade absoluta, existem duas características fundamentais nela. Quais são essas características, como nós fizemos no outro? Não exige
alegação imediata, não exige alegação imediata, não exige alegação imediata, não exige demonstração de prejuízo e não preclui. Dá uma olhada nisto. Vou aqui, vou melhorar para você. Vamos lá? Dá uma olhada. Não exige alegação imediata. Não exige demonstração do prejuízo. E não preclui. Tá certo? Não exige alegação imediata, não exige demonstração do prejuízo e não preclui. Por quê? Porque é uma ofensa de tal ordem, a lei não foi observada de uma tal ordem, que mesmo que eu não alegue agora, eu posso alegar depois. Mesmo que eu não tenha visto agora, eu posso ver depois. Porque é um vício processual que não preclui. Então, pela teoria geral das nulidades, nós temos exatamente esse caminho adotado. Atenção, porque depois eu vou entrar no campo da jurisprudência e mostrar a vocês que por conta de tantos advogados manejarem errado ou manejarem excessivamente as argumentações de nulidade, os tribunais começaram a fazer uma nova teoria das nulidades. Mas, tecnicamente, você vai observar isso que está aqui. E eu vou, na página de baixo, começar aqui com você uma coisa. Inserir, tabela. E vou fazer assim. Vamos lá? Nulidade absoluta. E do outro lado do caderno, vou colocar aqui, ó, nulidade relativa. Vou subir um pouquinho aqui só para a gente dar aqui, ó, características segundo a teoria geral das nulidades. Todo esse material, a Amanda vai me ajudar para a gente poder colocar isso, deixar também prontinho para vocês. Então vamos lá. Nulidade relativa e... Deixa eu colocar um pouquinho maior para vocês, né? Isso. Nulidade absoluta. Vamos guardar aqui. 1. Violação
Olha só, primeiro, quando eu estiver diante de uma nulidade absoluta, pela teoria geral das nulidades, eu estarei diante de uma violação da forma, por isso que isso que é importante, acabei de te mostrar lá, violação da forma no âmbito constitucional, violação norma constitucional ou no âmbito infraconstitucional em que haja interesse público predominante. Interesse público predominante. Do lado de lá, número 2, violação da forma no âmbito infraconstitucional, vírgula, em que haja predominantemente interesse das partes. Privado das partes. Interesse das partes. O interesse privado das partes, inerente às partes. Ah, tudo bem? Então, aqui é diferente. Aqui vocês viram âmbito, aqui entra a questão de uma violação no âmbito constitucional. Aqui a violação é violação da forma no âmbito exclusivamente, no âmbito perdão, vamos só cortar aqui, no âmbito exclusivamente infraconstitucional. Tá certo? Então, nulidade absoluta, você já começa a ver. E depois nós fazemos o repasse. Número 2. Depende de declaração judicial, seja do juiz de primeiro grau ou dos tribunais. Depende de declaração judicial. Portanto, a nulidade absoluta, ela não é automática. Ela depende de declaração do juiz. E a nulidade relativa depende de declaração judicial, seja do juiz de primeiro grau ou dos tribunais. Que tribunais, de Levi? TJ, TRF, STJ e STF. TJ, TRF, STJ e STF. Tudo bem? Legal? Tudo dentro do campo das nulidades. Número 3. Não há preclusão para a alegação. Pois o vício processual viola o interesse público. Deste lado aqui,
pode ocorrer preclusão. O vício viola norma inerente ao interesse da parte. Aqui não há preclusão. Pode ocorrer preclusão. Igor, 4. tá comendo. Não há um momento Você tá... oportuno para alegação. Inclusive, pode ser apontado após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Artigo 648, inciso, quando o processo for manifestamente nulo, inciso 6, CPP. Caberá habeas corpus quando o processo for manifestamente nulo. Não há momento oportuno para alegação, inclusive pode ser apontada, né, que é nulidade, após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Número 2, aqui é 3, perdão. Aqui é 4. 4. Nulidade deve ser alegada imediatamente no primeiro momento em que a parte tiver oportunidade. Então, veja, depende aqui, número 5. Número 5. Não depende de demonstração do prejuízo. E do outro lado, como ela é uma nulidade de natureza relativa, aqui vocês já viram comigo, depende da demonstração do prejuízo. E número 6, e por último, nesta tabela, vou até ver aqui se eu já não estou, está quase lá, mas vamos lá, não depende de prejuízo. Número 6, toda vez que o Poder Judiciário declarar a nulidade de um ato processual, deverá dizer quais atos anteriores a ele deverão ser anulados. Princípio, consequencialidade. E do lado de cá é exatamente a mesma coisa. Toda vez que o Poder Judiciário declarar a nulidade de um ato processual, deverá dizer quais atos anteriores a ele deverão ser anulados. Princípio da consequencialidade, da sequencialidade, da consequencialidade. Aqui, vou aumentar um pouquinho para você isso, acho que aqui fica melhor para você estudar até. Vamos lá. Vai lá.
Observe. Deste lado, então, do lado esquerdo, eu coloquei as principais características das nulidades sob o ponto de vista da nulidade absoluta, e na direita eu coloquei a questão da relativa. Vou mostrar um exemplo, então, para você na jurisprudência. Para de mexer nessa merda, exemplo. Vamos pegar primeiro aqui na jurisprudência, e é melhor para a gente ver. Espera aí que a gente já vê. Deixa eu ver se eu já consigo tirar daqui. Nulidade absoluta nulidade absoluta. Vou colocar, então, nulidade absoluta e crime, para a gente ter só os que nos interessam, né? E aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Na verdade, a gente está construindo aula juntos aqui. Falta de fundamentação e prejuízo. Vamos ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui o que é isto. Mas aqui é só de prisão. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, fundamentação, falta de correlação. Deixa eu ver aqui, vamos ver uma coisa. Mas tá difícil aqui, deixa eu ver. Fundamentação suficiente. Pô, eu tô achando aqui, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu acho. Falta de fundamentação e nulidade absoluta e STJ. Vamos pegar. Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui para vocês, eu estou atrás dela. Deixa eu ver esse bicho aqui. Mas não é ainda o caso. Difícil aqui, viu? Mas eu vou fazer o seguinte. Vamos ver aqui. Aqui tem um migalhas. Olha aqui. Pronto. Eu vou pegar um aqui, só para a gente mostrar ao colega. Só para pegar o colega, só para a gente ver, colocar isso como exemplo aí no nosso caderno, né? Depois a gente pode substituir por outra, só para você ter aqui, ó. Vou colar. Professor. Oi, querida, fala. Tem uma dúvida aqui no chat. Só um pouquinho. Deixa eu só colocar aqui, ó. Exemplo de nulidade, falta de fundamentação. Eu vou só colocar aqui, ó.
Falta de fundamentação. Antes de eu olhar o chat, eu já vou só ler o seguinte. Tá bom. Lê para mim, você já está aí? Ok. Lê para mim esse julgado, só para a gente entender a ideia. Espera só um pouquinho, deixa eu aumentar um pouco para ficar fácil para você aí. Vai, pode ir. Tá. Agravo de instrumento, execução fiscal, decisão que indefere o pedido de expedição de ofício à delegacia da Receita Federal para a localização do devedor. Nulidade por ausência de fundamentação. Está vendo aí? Nulidade por ausência de fundamentação. E aí? Afronta aos artigos 489, parágrafo 1º do CPC e 93, inciso 9 da Constituição Federal. Uhum. Possibilidade, contudo, de apreciação de questão diretamente pelo tribunal, mediante aplicação analógica do artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 4 do CPC, precedente do STJ. No caso dos autos, coloque aí. No caso dos autos, diante do pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de dados pessoais dos sócios da empresa, o juiz, em substituição ao ofício pleiteado, autorizou o município de Lins a solicitar aos órgãos públicos e empresas privadas, mediante expedição da decisão ora atacada, informações exclusivamente a respeito do endereço da empresa, mediante pagamento de taxa ou preço. Não houve, portanto, qualquer fundamentação quanto à negativa da pretensão fazendária, o que implica nulidade da decisão agravada. Você está vendo que falta de fundamentação, aqui, vamos só olhar aqui, ó, falta de fundamentação. Então, eu queria que vocês olhassem duas questões e eu vou às perguntas. A primeira que eu vou com vocês é aqui. Ctrl F, artigo 564. Dá uma olhada, o que vocês estão lendo aqui, quer ver? Professor, quando o senhor muda de tela, não aparece. Continua aparecendo só o Word. Só o Word? Ah, porque eu não... Tem razão. Desculpe. Aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Espera aí só um pouquinho. Agora aparece, quer ver? Agora sim. Sim. Lê para mim aqui como é que está aqui? Artigo 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Dá uma olhada aqui agora. Espera só um pouquinho. Aqui. Lê essa daqui que veio com o pacote anticrime. Inciso 5. Em decorrência de decisão carente de fundamentação. Tudo bem? Então, falta de fundamentação, carência de fundamentação, gera, portanto, uma nulidade de natureza absoluta. Mas, vou mostrar para você uma coisa. Aí a gente vai no chat. Constituição Federal. Espera um pouquinho. Cadê o troço? Olha, qual que é o artigo que nós vamos ver aqui? Artigo 93. Sim. Agora eu vou num aqui. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Pode ler para mim. Inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Tá vendo aí? Sob pena do quê? De Nulidade. E quem é que está dando esta previsão? Quem está dando a previsão é o Código de Processo ou é a Constituição? A Constituição Federal. Então, veja que toda vez que eu tiver uma matéria, um problema de fundamentação, falta, carência, eu tenho uma violação direta da Constituição Federal. Por isso que volto lá, só para a gente... E já vou... Espera só um pouco. Onde eu tá? Aqui. Por isso que essa falta de fundamentação acarreta o quê? A nulidade. Então, coloquei aqui o exemplo de nulidade
E como é falta de fundamentação, exemplo de nulidade absoluta. Absoluta. Uma nulidade de natureza absoluta. Agora eu vou voltar um pouco aqui para o vídeo e verificar as perguntas que vocês têm eventualmente. Deixa eu só ver uma coisa. Deixa eu só pegar o chat aqui. Ah, tá aqui. Opa, não, eu errei aqui. Espera aí. Deixa eu ver onde eu estou. Deixa eu ver aqui um pouquinho, Amanda, que eu me perdi aqui. Espera aí. Tem 2 perguntas da Bruna. Que eu acho que eu... Voltei? Agora, Voltou. Ô, louco, rapaz. O pessoal quer sumir comigo. Tá fraco não, viu? Tá difícil aqui, viu? Difícil. Mas vamos lá. Pois bem. Vamos lá. Eu fui tentar puxar o chat e eu não consegui. Então, Amanda, faz uma gentileza. Lê para mim o que está no chat aí. tá. O senhor precisa habilitar o vídeo. Só que tem uma barrinha que aparece na frente. Eu tenho... Uma câmerazinha. É só ativar a câmera. Espera aí. O senhor consegue. É desativar? O senhor vai ativar, porque não está aparecendo a imagem pra gente, só o microfone. Tava aparecendo sim, professor. Tá Olha. aparecendo. Tava sim. A gente não tá vendo a tela. A lousa virtual a gente não tá vendo. Não, tudo bem. A tela não é para ver. Agora, deixa eu ver aqui o chat. Agora eu consegui ver o chat também. Tá ótimo. Vamos assim, gente. Vamos tocando, bicho. Vai tocando, porque o trem é feio. Vamos ver a dúvida que tinha aí, Amanda. Tem 2 dúvidas da Bruna. Sim. Primeira dúvida. Ela falou se existe algum ato posterior, depois da nulidade, que pode ser aproveitado. Quando declarada a nulidade absoluta, algum ato gerado posterior a isso, ele pode ser aproveitado ou não? Eu acho que, na verdade, a pergunta dela deve ser se algum ato anterior, né? Será não, que é o posterior? Eu acho, pensando no seguinte, como se fosse um efeito dominó. Sim. É a minha também. Sim. Deixa eu só... Eu vou só virar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Estão olhando aí a tela, né? Sim. Sim. Vamos lá. Ato 1. Ato 2. Ato 3. Ato 4. Aí tem, sei lá, ato 10. Né? E aí alguém vem e reconhece esse aqui como nulo. É isso? Isso. Tá. O que vocês querem saber? Se depois desse ato ser declarado nulo, Uhum. por exemplo, o ato 10, ele vai ser nulo também? Então. Todo o processo? Ótimo, ótimo. Então, eu vou colocar a lei e vou explicar, tá? Tá bom. Espera só um pouquinho. Deixa eu voltar lá na construção. Acho que vocês estão olhando. Aqui.
Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Ó. E vou colocar no material. Acho que deve ser essa a dúvida de vocês. Vamos lá. Peraí, artigo 573. Essa matéria, ela é um pouquinho mais assim, que ela depende muito da prática, mas vocês vão compreender fácil e tranquilo. Atenção, vamos lá. Você pode ler para mim, Amanda, o 573, parágrafo 1º? Claro. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Ótimo. Então, vamos colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Ato 5, ato 6, ato 7, ato 8, ato 9 e ato 10. Opa, ato 9, até o ato 9. Nesse ato 5, ato 6, ato 7, ato 8, ato 9. Esses atos, vocês entendem, eles estão aqui onde eu coloquei agora, não é isso? Certo. Tudo bem? A pergunta de vocês é, se o juiz declara esse ato 4 nulo, quais atos posteriores serão anulados? É isso, não é? É isso. Isso. E aí vem a lei e diz, você leu bem, a nulidade de um ato, uma vez declarada, está aqui. Então, eu declaro esse ato aqui, portanto, nulo, causará a dos atos, portanto, causará nulidade dos atos que dele diretamente o quê? Dependam ou sejam o quê, gente? Consequência. Então, se esse ato 5 ele está diretamente ligado com o ato 4, está anulado. Se o ato 6 está ligado diretamente ao ato 4, está anulado. Ato 7 tiver alguma ligação com o 4, está anulado. 8, anulado. 9, anulado. Cuidado. Atenção. Só serão anulados, vírgula, por lei, os atos posteriores que tiverem o quê? Relação direta com o ato anulado. Só serão anulados por lei os atos posteriores que tiverem relação direta com o ato anulado. Ah, então os demais podem ser reaproveitados. Se não tiverem relação, sim. Se tiverem relação, não. Quem... vai. Verifica se tem ou não relação é o Poder Judiciário. É o Judiciário que vai, na medida em que ele declara nulidade, é ele que vai dizer quais os atos posteriores foram anulados. Tudo bem? Certo, professor. Agora, vamos lá. O que eu escrevi aqui? Por lei, não é isso? Certo. Tá. Agora, vou colocar algo para você. Na prática, quando declarado um ato nulo, aplica-se
o poder judiciário aplica o efeito. Você mesmo já falou aí. Efeito. Você mesmo falou. Efeito dominó. Exatamente. Aplica o efeito dominó. Dominó. Deixa eu ver. Vocês estão vendo o trem aí, não? Não, só o Word. Ah, só o Word? Ah, perdão. Peraí, então calma. É importante isso, viu? Vocês falarem aí, porque... peraí, calma, que não pode ficar nervoso, tá? Dá uma olhada aí. Agora vocês estão vendo uma tela, é isso? Agora sim. É o Shopping Eldorado, me parece. Vocês estão vendo ali, lá naquele negócio vermelho ali? Sim. Por que tem aquele povo todo olhando lá? Acho que é por causa disso aqui, quer ver? Vamos ver se é o que eu estou pensando. Olha lá, ó. Amanda, é isso aí que você quer dizer, né? É isso mesmo. Você está vendo? Declara nulidade e vai derrubando os para frente. Mas aí somente por decisão do judiciário. Sim. Então, o judiciário, ele faz isso, ó. O judiciário, na prática, vocês vão ver que ele faz isso. Ele vai empurrar tudo. Ó, é igualzinho. O que ele está fazendo aí, o juiz vai fazer. Ok? Ok, professor. Obrigada. Ah, ótimo. Quem que estava também... Espera que agora eu não consigo ligar o trem. Mas, deixa eu ver agora. Eu vou desativar aqui. Isso, agora vem para mim. Quem mais estava com essa dúvida aí também? A Bruna estava com essa dúvida também. Bruna, tirou a dúvida, Bruna? Tirou sim, professor. Obrigada. Eu só tô com mais uma dúvida só. Pois não, manda lá, manda aí. Martelo, então, sobre a nulidade absoluta. Sim. Vamos supor que já tem uma sentença transitada em julgado e Sim. o réu está cumprindo pena. Sim. E se descobre que tem uma nulidade absoluta, por exemplo, na audiência. Sim. Aí a peça processual vai ser só o habeas corpus ou pode ser usado também a peça, aquela revisão criminal, né? Pode Isso. ser revisão criminal também ou não? Essa sua pergunta é excelente. Por que ela é excelente? Observe bem. Eu vou fazer um parênteses apenas para te explicar uma coisa que é muito legal. Há um bom tempo atrás, nos exames da OAB, quando ela ia pedir as peças na segunda fase, hoje não mais, porque ela não pede, acho que mais o habeas corpus e tal, era comum cair problemas nessa ordem. Então, aí o aluno tinha que saber se ele ia usar revisão criminal ou se ele ia usar o habeas corpus. E eu quero só que você lembre o seguinte: a revisão criminal, ela é uma espécie de ação rescisória. Não é que ela não possa anular o processo, ela até pode, porque eu vou colocar aqui para vocês, no artigo 626 do Código de Processo Penal, a questão da nulidade. Na revisão criminal, artigo 626, o tribunal pode absolver o réu, reduzir a pena, pode mexer no regime e também pode anular o processo. Mas, ouça bem o que eu estou te dizendo. Quando você está diante somente de uma nulidade, você não tem mais nada para arguir, então eu diria para você seguir o caminho do HC. Primeiro que o HC tem a possibilidade da liminar,
Segundo que o HC ele é mais rápido. E no HC, o que eu apresento, eu tenho que demonstrar, na verdade, de plano. Então, neste caso, e eu até vou mostrar uma questão aqui para vocês, é muito importante a questão que ela está levantando para nós. Deixa eu ver aqui. Aqui. Olha só uma coisa. Olha o que ela diz. Vamos colocar lá, que eu acho que é legal. Ato interrogatório. O ato do interrogatório é o último, né? Depois tem alegações finais e sentença. Legal. Esse ato de interrogatório que vocês estão vendo aqui, que eu vou colocar em rosa, só para vocês entenderem, foi sem advogado. Tá? Vamos colocar aqui que ele foi sem advogado. Pois bem. Sentença. Olha o que eu vou colocar aqui. Sentença condenatória. Intimados não recorreram. O réu e seu advogado. Bruna, leia para mim aí. Sentença o quê? Condenatória. Foram intimados? Foram intimados. Recorreram? Não, não recorreram. Nem o réu, nem o advogado. O que ocorreu aqui? Transitou em julgado. Transitou em julgado. Então, você está diante da chamada coisa julgada. Não tenha dúvida nenhuma. Só que, o que é que você está enxergando aqui, ó? O que você está enxergando no ato do interrogatório que foi realizado sem a presença de advogado? O que você está enxergando, Bruna? Uma nulidade absoluta. Ótimo, espetáculo. Então, a única coisa que nós estamos enxergando é uma nulidade absoluta. Então, o que é que nós vamos fazer diante desse quadro? Vou apenas pegar aqui, espera só um pouquinho, eu sei que vocês não estão vendo, mas, e nem precisa que eu vou pegar um negócio aqui. Um segundinho. Vou lá no... Espera só um pouco. Espera só um pouquinho. Que vocês... Aqui, ó. Isto. Aqui. Pronto, agora, deixa eu só ver aqui onde eu vou. Bom, dá uma olhadinha, Bruna, aqui uma coisa. E lê para mim aqui, ó. Esse artigo, o 6, deixa eu só colocar aqui, a 647, caberá HC constrangimento ilegal. Tá? O 647 CPP diz: caberá HC quando houver constrangimento ilegal. A coação considerar-se-á ilegal. Lê para mim, então. Artigo 648, vai. A coação considerar-se-á ilegal. Vai. 1. Quando não houver justa causa. É o nosso caso? Não. Não. 2. Quando alguém estiver preso por mais tempo que determina a lei, não é o caso. É o nosso caso? Não. Não. 3. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Nosso caso? Não. Não. Que mais? Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. É o nosso caso? Não. Não, sim. Não.
quando for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Nosso caso? Não. Não. E 6? Quando o processo for manifestamente nulo. É o nosso caso? Sim. É o nosso caso. Então tá aqui, olha aqui, ó. Você vai impetrar um habeas corpus, alegando que no ato do interrogatório ele estava sem advogado. Ah, mas já transitou em julgado a sentença. Exatamente, mas o habeas corpus permite que você maneje esse mecanismo, mesmo que tenha ocorrido o chamado trânsito em julgado da sentença condenatória. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, professor. Obrigada. Deu para Entendi. compreender? Sim. Deixa eu voltar aqui, Claro. que eu já estou vendo que o horário eu já estourei tudo aqui. Tem gente aí que vai precisar... Deixa eu ver aqui. 8 e vamos aguardar a opção de... sem prejuízo que a nossa... Despachou várias vezes... Bom, não tem nenhuma observação aqui. Bom, quero saber se os colegas aí... tudo bem, tranquilo, tudo jóia? Por enquanto, tudo certo. Tudo certo, professor. Vocês estão vendo que essa matéria é uma matéria um pouquinho mais espinhosa, porque ela envolve muito a prática. No nosso próximo encontro, eu vou ter que trazer como é que a jurisprudência tem visto isso, mas eu quero saber se, pelo menos, a ideia da coisa vocês tiveram, né? Sim, professor. A ideia, sim, é bem simples, captar o que o senhor quis passar para a gente hoje. É o quê? Desculpa, Ana, não ouvi. É bem simples. Ah, tá. Eu tenho que levar para vocês de maneira mais simples, mais mastigada, até porque, como eu disse a vocês, essa matéria é eminentemente prática, né? Ela é teórica também, mas ela é prática. Você precisa enxergar na prática isso. Então, não é uma coisa assim. Eu vou andando, eu vou aprofundando na medida que a gente vai avançando. Senão, ela é extremamente difícil. Poucas pessoas têm a habilidade de mexer com esse campo das nulidades. É muito difícil. As pessoas não sabem, têm dificuldade. Os advogados batem cabeça com isso, enfim, mas está aí colocado. Então, nós podemos, eu queria aí perguntar aos colegas, e Amanda me ajuda a salvar esse material para vocês. Ajuda sim.